E se eu te dissesse que existe um aplicativo que pode transformar completamente a forma como você gerencia seus medicamentos? Além disso, ele pode evitar que você esqueça de tomar remédios importantes e até ajudar a prevenir interações perigosas. Mas será que ele realmente funciona? Será que vale a pena? Hoje nós vamos mergulhar fundo no MedSafe e descobrir se ele é tudo isso mesmo. Ou só mais um app que promete muito e entrega pouco. Eu sou o professor Sérgio Araújo e você está no Posologia Tech, o canal que te ajuda a entender tudo sobre medicamentos e tecnologia na saúde. Mas vamos ser sinceros, todo mundo já esqueceu de tomar um remédio pelo menos uma vez na vida. E quando falamos de tratamentos contínuos, como para hipertensão, para diabetes ou para depressão, um simples esquecimento pode ter consequências muito e muito sérias. Eu vou contar uma história para vocês, a história do Lucas. Lucas sempre foi um cara metódico. Ele trabalhava como engenheiro, era organizado com suas planilhas, nunca perdia nenhum prazo. Mas quando se tratava da própria saúde, aí tudo mudava. Lucas ele foi diagnosticado com hipertensão aos 38 anos. Ele recebeu uma prescrição aparentemente muito simples, tomar só um comprimido todas as manhãs. No começo, ele seguia isso à risca, mas com o tempo, os dias foram passando, as preocupações do trabalho foram tomando espaço e, sem perceber, Lucas começou a esquecer um dia, depois outro, até que os remédios se tornaram uma lembrança distante. Afinal, ele se sentia bem, sem sintomas e sem problemas. Ou pelo menos era o que Lucas achava. Então, numa manhã qualquer, Lucas acordou estranho, uma dor de cabeça latejante, a visão turva, um cansaço inexplicável. Pensou que era só estresse, tomou um café forte e foi trabalhar. Mas no meio de uma reunião, sentiu uma tontura intensa e caiu. Foi levado às pressas para o hospital. Resultado? Um AVC isquêmico. Qual o motivo? A pressão arterial descontrolada há meses atingiu níveis críticos sem que ele percebesse. O médico foi direto ao assunto. Se tivesse mantido o tratamento, isso poderia ter sido evitado. Foi então que a ficha de Lucas caiu. Ali mesmo, entre os fios do monitor cardíaco e o som dos aparelhos ao redor. A recuperação de Lucas foi lenta, cheia de fisioterapia, mudanças forçadas no hábito, mas Lucas entendeu algo essencial. Cuidar da saúde nunca foi opcional. Hoje, ele usa lembretes no celular e tem um organizador de comprimidos e nunca mais subestima a importância da rotina medicamentosa. Só que ele aprendeu do jeito mais difícil. Mas ele espera que essa história ajude outros a não cometerem o mesmo erro. Porque no fim das contas, tomar um simples comprimido pode ser a diferença entre uma vida saudável e um risco desnecessário. Agora imagine só se existisse um jeito simples, automático e confiável de lembrar na hora exata. E esse é o objetivo do MedSafe. Mas a pergunta é, será que ele entrega tudo isso mesmo? Agora vamos ao que interessa. MedSafe é um aplicativo gratuito, ele está disponível para Android e também para iOS. E a proposta dele é muito simples, ajudar você a gerenciar seus medicamentos com lembretes inteligentes. Quais são as principais funcionalidades do MedSafe? Cadastro de medicamentos. É muito fácil adicionar medicamentos novos, inclusive com sugestões automáticas. Existem também lembretes personalizáveis com alarme e notificações na hora certa e registro de doses tomadas ou esquecidas. Assim você vai ter um histórico
para controlar o uso do medicamento. Além disso, tem o aviso de interações medicamentosas e essa funcionalidade é a que eu mais gosto. Um alerta se houve perigo na combinação dos medicamentos que o paciente está usando. E chegou a hora de conhecermos a interface do MedSafe. O MedSafe tem essa carinha aqui, nós já podemos ver que ele tem um calendário na parte superior, por enquanto a gente não tem nenhum medicamento ainda cadastrado, a gente vai cadastrar o primeiro, mas ele tem esse calendário onde nós iremos visualizar em cada uma dessas datas quais são os horários e quais são os medicamentos a serem administrados. Vamos mudar a tela aqui para vermos melhor. Então vamos adicionar o nosso primeiro medicamento. Adicionar um medicamento, eu vou clicar nesse botão azul e vai aparecer que medicamento, melhor dizendo, você gostaria de adicionar. Vamos adicionar inicialmente captopril. E à medida que eu vou escrevendo o nome, ele vai fazendo algumas sugestões no banco de dados do aplicativo. Já tem o nome aqui, captopril, cliquei em cima dele, ele vai puxar as informações do captopril do banco de dados dele. Aí ele faz uma pergunta: qual é a concentração do medicamento? Vamos colocar aqui 25 miligramas. A próxima pergunta: com que frequência você toma o medicamento? Vamos colocar aqui 3 vezes ao dia. E ele passa para a pergunta seguinte: quando você precisa tomar a primeira dose? Vamos deixar aí às 8 horas mesmo, só próximo. E ele já vai definir os horários baseado exatamente no intervalo entre as doses. O primeiro vai ser às 8 horas, o segundo às 15h30 e o terceiro às 23 horas. A gente pode editar esses horários e podemos também editar a quantidade de comprimidos aqui. Vamos clicar apenas em próximo. Então nós temos aqui captopril, 25 miligramas e nós temos uma frase: quase pronto. Você gostaria de definir a duração do tratamento? Captopril normalmente é um medicamento de uso contínuo para tratamento da hipertensão. Não há necessidade de definir a duração do tratamento. Mas vamos imaginar que seja um medicamento que tem uma duração, tem um fim. Vamos definir aqui só para que vocês possam entender como é que a gente pode inserir essa informação. Eu clico aqui em definir duração do tratamento e ele vai colocar definir data de início. Data de início hoje, 13 de fevereiro de 2025. Próximo. Qual é a duração desse tratamento? Tomar por 5 dias, tomar por 7 dias, por 10 dias, por 30 dias, definir o número de dias ou definir data de fim. Eu posso definir a data de fim, eu posso definir o número de dias para tomar. Vamos supor que eu vou tomar por 90 dias, vou colocar aqui 90 dias, e depois desses 90 dias eu vou fazer uma consulta e com essa consulta eu vou definir se eu vou tomar por mais algum tempo. Apertei aqui em definir, duração definida, veja que já ficou um check em duração definida. Segundo ponto, depois que nós cadastramos o medicamento, é receber lembretes de reposição, e isso é extremamente importante. Imaginemos que você comprou o medicamento, a embalagem vem com 30 comprimidos, você gostaria de ser lembrado quando aquele estoque estiver acabando. Vou clicar aqui em receber lembretes. Quantos comprimidos você ainda tem? Acabei de comprar a caixa tem 30 comprimidos, vamos supor. Apertei em próximo e ele pergunta: quantos medicamentos você deseja restante antes de receber um lembrete de reposição? Tem 5, vou deixar em 5 comprimidos, ou seja, quando chegar faltando 5 comprimidos, ele vai me lembrar que o estoque está acabando e que há necessidade de comprar uma nova caixa. Vou apertar em próximo. Veja que lembrete de reposição também já tem um check. Adicionar instruções. Vou apertar aqui para adicionar instruções. Alguns medicamentos você precisa instruir se é antes da alimentação, se é depois da alimentação, se tem que ser com alimentação. Não é o caso aqui do captopril não importa, mas veja que essa instrução é interessante
porque quando for notificado do horário, vai vir com essa notificação também essa informação que você precisa tomar de determinada forma o medicamento. Vou colocar aqui, não importa, simplesmente alguma outra instrução. Vou colocar aqui, tomar o medicamento sozinho. Então veja que nós temos algumas instruções pré-setadas, mas nós temos como adicionar instruções personalizadas. Tomar o medicamento sozinho, ou seja, sem mais nenhum medicamento, para que não haja risco de interação. Definir, e nós definimos todas as etapas. Agora a gente vai salvar esse cadastro. Então, captopril está sendo salvo no nosso banco de dados. Ó, captopril adicionado. Adicionar outro medicamento? Vamos adicionar apenas para a gente poder ver como é que se comporta com mais de um medicamento. Que medicamento você deseja adicionar? Vamos colocar aqui a metformina. Já apareceu aí a metformina quando eu comecei a digitar. Então, selecionei a metformina. Vai aparecer as informações do banco de dados do MedSafe. Qual é a forma farmacêutica do medicamento? Vamos escolher aqui comprimido, tablet. Qual é a concentração do medicamento? Tem todas as concentrações, vamos escolher 850 miligramas. Em que frequência você toma? Todos os dias, em dias alternados, em dias específicos da semana, ciclo recorrente, a cada X dias, a cada X semanas, a cada X meses. Vou colocar aqui todos os dias. Com que frequência você toma? Uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes. Vou colocar 3 vezes ao dia. Quando você precisa tomar a primeira dose? Vou deixar da mesma forma que eu fiz com o captopril, vou deixar às 8 horas. Próximo. Definir os próximos lembretes. A gente tem aí também como alterar os horários, mas já está pré-configurado nesses 3 horários e a quantidade de comprimidos também. Próximo. Definir duração do tratamento. Da mesma forma, data de início do tratamento, 13 de fevereiro de 2025. E qual é a duração? Agora definir uma data de fim. Vou agora definir, em vez de eu colocar o número de dias, eu vou dizer quando vai terminar o tratamento. Vou colocar aqui em dezembro. Esse tratamento vai terminar em dezembro e vai ser até o dia 31 de dezembro de 2025. Ou seja, faltam 321 dias para que esse tratamento seja concluído. Vamos definir. Então, duração definida. Receber lembretes de reposição também. Aqui vamos colocar também 30 comprimidos. Próximo. Quando tiver faltando 5 comprimidos, eu gostaria de ser lembrado. Vou deixar como está. Próximo. Adicionar instruções. Aqui, antes de comer, enquanto come, eu depois que come, vou colocar aqui enquanto come, ou seja, durante a alimentação. Alguma observação. Se sentir enjoo, anotar. Então, se sentir enjoo, anotar que sentiu que teve esse enjoo. Então, definir. Então, nós temos toda a configuração da metformina 850 mg também inserida. Vamos agora clicar em salvar. E nós temos 2 medicamentos. Nós temos metformina adicionado. Podemos adicionar outros medicamentos, quantos forem necessários. E depois temos o terminei, é isso que eu vou fazer, terminei. Nós temos aqui claramente a primeira tela, todos os tratamentos do dia 13, captopril, metformina, às 8 horas, às 15h30 e às 23 horas, ambos os medicamentos tomados nos mesmos horários. Se os medicamentos fossem horários diferentes, nós teríamos toda a distribuição desses medicamentos nos horários pré-estabelecidos. Aqui nós podemos ver todo o calendário. No dia 14, quais medicamentos? Vamos supor que alguns medicamentos são tomados em dias alternados. Vamos supor que alguns medicamentos tenham um tempo de tratamento menor. Então, a depender de como isso foi configurado, a gente vai ter dias que vão ter uns medicamentos e outros dias que não vão ter aqueles medicamentos. Vamos olhar agora para o menu de baixo desse aplicativo. Isso aqui foi apenas a home. Nós temos aqui logo abaixo atualizações. Quando eu clico em atualizações, aparece configurar alertas críticos
para não perder doses. E olha só, essa é uma funcionalidade que eu adoro. Por quê? Você imagine que nós estamos a todo instante recebendo notificações. Chega uma hora que nós ignoramos as notificações. Os alertas críticos, eles servem justamente para permanecer na tela enquanto não dermos o ok. Ele vai, e depois de 30 minutos, ele ainda vai emitir um aviso sonoro para que o paciente possa tomar ciência e registrar que tomou aquele medicamento. Significa que ele tomou de fato o medicamento? Não, significa que ele agiu dizendo que tomou o medicamento. Isso já é uma forma muito interessante de diminuir a falta de adesão ao medicamento. Então vamos ativar os alertas críticos. Então nós, quando clicamos lá, aparece aqui, alertas críticos. A gente vai selecionar ele e ele diz, o app MedSafe deseja enviar alertas críticos. Os alertas críticos sempre reproduzem um som e aparecem na tela bloqueada, mesmo que o iPad esteja silenciado ou em um foco, gerencia alertas críticos nos ajustes. A gente vai permitir. Nessa mesma tela de configuração, já que a gente está nela, nós temos personalizar mensagens de notificação. Em vez de ser aquela notificação padrão, a gente pode criar uma notificação personalizada, uma mensagem personalizada. A gente pode adicionar os medtones. O que são os medtones? São os sons de alertas que podem ser específicos para cada tratamento individualmente. Temos aqui o tempo de adiantamento, que nós podemos também alterar, mostrar nomes dos medicamentos, se eu habilitar essa funcionalidade, quando surgir o alerta, vai aparecer não só tomar medicamento, mas tomar tal medicamento. Lembrete matinal também, nós podemos lembrar isso. Sempre naquele horário, ele vai sempre lembrar pela manhã dos medicamentos daquele dia. Aqui nós podemos gerenciar usuários e o estilo da tela inicial também aqui está como linha do tempo, mas nós podemos escolher caixa de comprimidos quadradas, caixa de comprimidos redonda. Vamos voltar aqui para ver as demais funcionalidades. Então nós estamos na aba atualização. Já habilitamos os alertas críticos. Agora nós temos uma função também bastante interessante. Precisa de ajuda para o tratamento? Adicione uma pessoa para notificação caso perca a dose. Ela pode entrar em contato com você para ajuda. E vejam como é interessante. Vou clicar aqui no Saiba Mais. E quando nós clicamos no Saiba Mais, a gente pode convidar um MedFriend. A gente vai adicionar um contato e esse contato vai receber uma notificação. Juntamente com a nossa notificação, vai uma notificação também para o nosso convidado, para que ele possa saber que chegou a hora de tomar o medicamento. E se você marcar que tomou, ele também vai receber uma notificação de que aquele medicamento foi tomado naquele horário. Isso é incrível, porque faz com que outras pessoas possam monitorar. Você já imaginou o quão isso vai ser benéfico para pais idosos, por exemplo, que fazem uso de vários medicamentos e que muitas vezes a gente não tem noção se eles estão ou não estão aderindo ao medicamento e você consegue monitorar a distância? Para mim, essa é uma das melhores funcionalidades do MedSafe. Vamos voltar para aqui. Então, a gente pode convidar um MedFriend, não vou fazer isso, mas dá para fazer também. Quando a gente desce, nós temos aqui criar uma conta para fazer backup. Eu estou usando na verdade, o MedSafe sem estar logado. Mas se eu quisesse, eu poderia criar uma conta, fazer um cadastro, me logar e todas as informações registradas poderiam ficar guardadas em um backup. Então dá para fazer isso para que você não perca ou para se você trocar de aparelho, todas as informações, seu histórico de tratamento, ele possa ser resgatado. Dá para criar uma conta aqui, também não vou criar.
Vamos para a próxima funcionalidade, que são os rastreadores de saúde. E para mim, essa é uma funcionalidade incrível. Lembrem-se que quando a gente está fazendo um tratamento, dois parâmetros são muito importantes. Parâmetros de efetividade e parâmetros de segurança. Vamos imaginar que a gente quer monitorar os dois. Então vamos lá, vou clicar aqui em rastreadores de saúde, exibir, e vai aparecer aqui um espaço, o que você gostaria de monitorar. Digite para pesquisar ou escolha a partir de uma lista de monitores de saúde populares. Ele dá até um exemplo, buscar item, por exemplo, vertigem. O paciente está utilizando captopril, está utilizando a metformina. Eu preciso muitas vezes monitorar se o paciente está tendo, por exemplo, uma hipoglicemia ou tá tendo uma hipotensão. Ambos causam tontura, por exemplo. E essa tontura pode ser um sintoma que eu preciso investigar. Vou colocar aqui tontura. Apareceu aqui tontura e pré-síncope. Vou selecionar. Em que frequência você gostaria de ser lembrado? Vou colocar lembrar diariamente. Então, todos os dias vai aparecer uma notificação do aplicativo perguntando: como você se sente? Você sentiu tontura hoje? Eu posso definir o horário aqui. Vou colocar às 9 horas, que é 1 hora depois da primeira dose. Próximo. Então, tontura, nós temos aqui que vai ser uma notificação, vai ser lembrado todos os dias às 9 horas. Eu posso adicionar aqui também alguma anotação. Por exemplo, se eu estou procurando, se eu estou investigando se o paciente, se eu tenho tontura ou não quando eu estou tomando os medicamentos, eu posso colocar, senti tontura, tal dia, fiz isso, fiz exercício, fiz aquilo. Então, talvez a combinação do tratamento com os meus hábitos naquele dia tenham contribuído para aquele parâmetro, tenham contribuído para a tontura. Então, posso adicionar aqui, não vou fazer isso. Vamos adicionar mais outros monitoramentos. Então, a gente adicionou tontura, que é um parâmetro de segurança, uma hipoglicemia, uma hipotensão. Então, vamos adicionar agora um parâmetro de efetividade. Se o paciente está utilizando a metformina, nós esperamos que ele tenha controle da glicemia. Então, vou clicar mais uma vez aqui no mais. Vou colocar aqui glicose no sangue. Em que frequência você gostaria de ser lembrado? Vou ser lembrado não diariamente, mas talvez mensalmente. Em qual dia do mês você gostaria de receber o lembrete? Então vamos colocar aqui no dia 5 do mês. E ele coloca, em meses com menos de 31 dias, você será lembrado no último dia do mês. Próximo. Em que horas você gostaria de ser lembrado? Vamos colocar aqui às 10 horas aproximadamente. Você gostaria de sincronizar com Apple Health? Aí nós temos a seguinte informação: a sincronização com Apple Health permite que você acompanhe seu progresso em um único lugar e veja como seu regime de medicação influencia na sua saúde geral. Vamos colocar sim, sincronizar, e ele vai perguntar aqui como é que nós desejamos sincronizar. Vamos colocar aqui ativar tudo e permitir. Então nós adicionamos aqui que precisamos, que queremos monitorar a nossa glicemia, nossa glicose no sangue e também o sintoma de tontura, que é um sintoma de uma reação adversa comum a esses dois medicamentos. Então, adicionamos aqui os monitores, vou fechar, vamos descer um pouco mais, estão aqui os monitores, a glicose no sangue e tontura. A gente pode também ser lembrado das consultas. Então, se são doenças crônicas, em que a gente vai precisar ser acompanhado, nada melhor do que adicionar consultas para que você possa ser lembrado quando será a próxima data que você precisa voltar ao médico. Vamos adicionar a sua primeira consulta. Digite o título da consulta. Vou colocar aqui consulta 1.
Você pode colocar qualquer título que seja, claro, explicativo. Consulta 1 não é explicativo. Você pode adicionar um título que seja mais coerente. Consulta com médico tal, consulta na clínica tal. Logo abaixo nós temos médico. Escolha o médico. Quando eu clico nela, vai aparecer a lista dos médicos cadastrados. Aqui não tem médico nenhum cadastrado. Vamos adicionar o primeiro médico. Vamos colocar o nome do médico. Vou colocar aqui médico 1, só para exemplificar. Você vai colocar o nome do seu médico. Você pode inclusive colocar foto dele. Vai colocar a especialidade dele. Vamos supor que seja um cardiologista. Você vai colocar o e-mail dele aqui embaixo, o número do telefone do consultório dele, o número do celular, o número da emergência. E você também vai buscar isso no Maps para que você possa localizar mais facilmente o endereço da clínica ou do hospital em que aquele médico trabalha. Então nós temos aqui médico 1, terminei todo o cadastro do médico, eu clico em salvar, acabei de salvar o médico 1, que vai ser o médico daquela consulta que eu estou cadastrando. Veja que ela já está marcada aqui. Vou fechar aqui porque já está selecionado o médico 1, vai aparecer a foto dele como eu já havia falado. Logo abaixo nós temos adicionar ao calendário. Permita o acesso aos calendários. Se você está cadastrando uma consulta, uma forma muito organizada é adicionar essa consulta ao calendário. Então vou habilitar aqui, depois permitir, e essa consulta ela vai ser automaticamente adicionada ao meu calendário. Depois nós temos a hora. Qual vai ser a hora dessa consulta? Eu clico, vamos supor que seja às 14 horas, posso deixar assim mesmo. Depois nós temos data e hora, né? Então eu selecionei hoje, mas vamos supor que essa consulta seja no dia 17, às 14 horas. Aí nós temos aqui a localização e inserir alguma observação, por exemplo, fazer jejum ou ir com uma roupa de determinada característica. Então eu posso colocar uma observação que seja pertinente àquela consulta. Depois que eu terminar todo o cadastro daquela consulta, eu venho em salvar. Acabei salvando a consulta e essa consulta foi automaticamente adicionada ao meu calendário. Vejam como o app ele é muito completo para a gestão dos seus tratamentos. Vamos descer um pouco mais. Nós temos aqui adicionadas consultas, consulta 1, né, no dia 17 de fevereiro. Nós temos os médicos que eu posso adicionar vários outros médicos que possam ter ou possam me atender potencialmente. E por fim nós temos aqui, conheça o seu estoque. Acompanhe o estoque e defina lembretes de refil para não parar o plano de tratamento. Procure informações de estoque em guias de medicamentos. Quando eu clico em revisar meu estoque, eu posso alterar. Cada vez que eu for lembrado que eu disser que tomei o medicamento, vai ser diminuído, vai ser subtraído do meu estoque aquele medicamento que eu tomei. Mas eu posso revisar de tempos em tempos para que aquele estoque de fato reflita a realidade. Então nós temos aqui as atualizações, terminamos. Os medicamentos que eu posso fazer alterações, por exemplo, entro no Captopril, eu posso revisar os horários, a quantidade de comprimidos, quantos comprimidos tem, quais são as instruções, as informações que é a bula, mas aqui nós temos talvez uma desvantagem. Toda bula é em inglês, então para que eu possa ter alguma informação eu preciso saber, claro, eu posso traduzir, mas eu preciso saber inglês para poder ter essas informações. Vamos voltar aqui, mais uma vez eu posso editar se eu quiser essas informações, se elas não estiverem corretas. Vamos voltar aqui, mesma forma eu posso fazer com a metformina. E o último item desse menu, né, a última aba desse menu é a aba Mais. Quando eu clico em Mais, eu tenho a funcionalidade de criar conta. Se eu não criei uma conta especificamente, nesse momento eu posso criar uma conta para ter acesso ao backup. Tenho os medicamentos, que eu volto para aquela funcionalidade de ver os medicamentos novamente, poder editar, poder revisar, poder alterar. Nós temos a funcionalidade de relatórios, onde eu posso ver todos os medicamentos que eu tomei, que foram registrados até então.
Então aqui, por exemplo, a próxima dose, quinta-feira, 13 de fevereiro, quantos eu esqueci, quantos eu tomei, e ali nós temos um percentual de adesão, que me diz o quão eu estou falhando e que talvez eu possa ser um paciente igual o Lucas, que não tomava o medicamento, não sentia nada e teve um AVC. Então nós temos aqui um relatório que é extremamente importante para eu poder revisar e eu posso enviar isso para um profissional também. Nós podemos revisar os rastreadores que nós já adicionamos, glicose, tontura, eu posso adicionar mais aqui também, vou fechar. Nós podemos revisar as consultas, que também já foi cadastrada, eu posso adicionar outras se eu quiser. Nós podemos entrar aqui em diário. No diário eu vou fazer anotações, como o próprio nome diz, anotações diárias. Vamos adicionar aqui uma observação. Então, por exemplo, no dia 13, eu desmaiei pela manhã, por exemplo, né? Isso aqui é só um exemplo hipotético. Eu posso adicionar informação no diário e depois resgatar essa informação de modo que eu consiga acessar e eu consiga entender no dia a dia o que é que vem acontecendo. Terminei, isso vai ser registrado nesse dia, clicar aqui em concluído e depois em voltar tenho essa primeira observação. Nós temos aqui os médicos, que eu também posso adicionar, posso revisar, posso apagar, né, posso mexer da forma que me interessar. As configurações, que foi o que eu tinha mostrado lá no início. Ajuda e suporte é da equipe técnica do MedSafe. Caso você tenha alguma dúvida, algum bug identificado, você pode entrar em contato com eles também. E você pode compartilhar o MedSafe com outras pessoas. Então vejam só, pessoal, que aplicativo completo. Ele consegue gerir os seus medicamentos, ele vai buscar no banco de dados, ele vai fazer a gestão das consultas, ele vai fazer a gestão dos parâmetros de segurança e de efetividade, ele vai lembrar você de forma crítica. Então, é um app bastante completo. Agora, o que realmente eu gostei do MedSafe. Aqui estão os 3 pontos que me impressionaram. O primeiro deles é a interface, intuitiva e muito fácil de usar. O segundo ponto é o banco de dados, nossa, muito, mas muito completo. E o terceiro são os alertas que realmente funcionam e que são personalizáveis. Mas como tudo na vida, também para o MedSafe nem tudo são flores. Existem algumas desvantagens. E eu vou citar 3 pontos que me incomodaram no MedSafe. O primeiro é a falta de integração com farmácias e serviços de entrega de medicamentos. Olha como seria muito interessante se o app avisasse quando o medicamento estivesse acabando e sugerisse locais para comprar, onde comprar. O segundo ponto é que não tem o modo offline. Se você estiver sem internet, pode ser que algumas funcionalidades não estejam habilitadas. E ele também não substitui o acompanhamento médico. Claro, o app é muito útil, mas ele não faz milagres. A adesão ao tratamento vai muito além de receber os alertas. Você precisa tomar os medicamentos e não ignorar as notificações. Mas aí chegamos à pergunta final. O MedSafe vale a pena? Na minha opinião, sim, ele vale muito a pena. Mas tem algumas ressalvas. Para quem vale a pena? Pessoas que esquecem de tomar remédios e precisam de lembretes confiáveis, é para essas pessoas que o MedSafe vai ser útil. Mas para quem o MedSafe pode não ser tão útil assim? Quem espera um app que gerencie tudo sozinho? Na minha opinião, a nota do MedSafe é 8 de 10. É uma ótima ferramenta, mas poderia ter mais integrações. E agora eu quero saber de você. Já usou o MedSafe? O que achou? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse review, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí.